Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de geografia. A gente vai estar estudando o livro Buriti mais Geografia, quarto ano, Ensino Fundamental, anos iniciais. A organizadora do livro foi a Editora Moderna e esse livro é uma obra coletiva, né, da Editora Moderna. E a editora responsável é a Lina Youssef Joamar. Aqui a gente tem que o livro é do Programa Nacional do Livro Didático de 2019 a 2022 e faz parte, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. E a venda desses livros, elas são proibidas, né? Ele é feito com o nosso dinheiro que a gente paga impostos, né? Então, vamos lá. Essa Lina, que foi a editora responsável, ela é bacharel e licenciada em Geografia pela Universidade de São Paulo. Foi feito em 2017, a primeira edição do livro, né? E aqui é um monte de gente que foi envolvido para que esse livro chegasse até vocês do jeito que está, tá? É bem complexo, né? Essa coisa de publicar livro, fazer livro, montar livro, tá? Então, a gente precisa muito dar valor a esse livro lindo que chega pra gente, todo colorido, animado, né, alegre, né? Eu acho bonito o livro, né? Novinho, melhor ainda, né? Ó, então vamos lá. Aqui a gente tem mais informações sobre o livro, aqui, ó. Aqui, ó, a obra em 5 volumes do primeiro ao quinto ano, né? Então, a gente tem 5 volumes desse livro, né? Um para cada ano do ensino fundamental, anos iniciais. Aqui a gente tem uma figura do nosso planeta, né? Mostrando aqui, ó, que a maioria dele é água, tá? E aqui é a parte de terra, né? O que tem no mundo? No mundo tem caminhos, casas, prédios, estradas, fazendas, rios, montanhas, mares, florestas, gente. Quanto mais você conhece o mundo, mais coisas boas você pode encontrar nele, né? Então, aí uma poesia para nós animarmos, né? Para o início da nossa aula de hoje. Aqui vocês vão desenhar o que você quer que o mundo tenha, tá? Na página 3, né, do livro. Aqui eu gostaria de passar com vocês as partes do nosso livro. Temos a abertura da unidade, que fala o seguinte... nas páginas de abertura você vai explorar imagens e perceber que já sabe muitas coisas, né? E é verdade, né? Vocês já estão aí com 10 anos, então vocês já viveram uma década, né? Alguns estão completando, outros já completaram, tá certo? E eu tenho até uma surpresinha depois vou dar na próxima rodada da apostila. Quer dizer, na próxima apostila que for ser entregue, né? Que é desejando para vocês feliz aniversário, porque ficou muito difícil de seguir essa lógica do feliz aniversário no grupo, né? Desde o ano passado que não ficou. Aí eu falei, vou fazer uma coisa diferente esse ano. Então aí vai ser junto lá com a entrega desse pet, tá? E é pegar o outro, né? Então esse nosso livro didático, ele tá dividido em 4 unidades. Temos a abertura da unidade, temos o capítulo e atividades, que a gente aprende muitas coisas novas, né? E as palavras que a gente não conhece vai ser explicada no glossário. Temos em hora da leitura, que a gente encontra indicação de livros sobre capítulos da unidade. Depois, o mundo que queremos. A gente lê, reflete e realiza atividades sobre atitudes, como se relacionar com as pessoas, valorizar e respeitar diferentes culturas, preservar a natureza e cuidar da saúde, né? E depois, para ler e escrever melhor, que a gente vai ler um texto e perceber como ele está organizado. E aí depois a gente escreve um texto com a mesma organização. Se a gente faz isso, a gente aprende a ler e a escrever melhor, tá? Porque a gente exercita mais, então naturalmente a gente vai escrever melhor, tá certo?
Ó, aqui o que você aprendeu vão ser atividades para você rever o que você estudou na unidade e utilizar o que aprendeu em outras situações. Aqui a gente tem ícones utilizados, porque toda vez que vocês visualizarem esses ícones, vocês vão saber, né? Eles são indicativos do que é esperado de vocês. Por exemplo, essa criança aí, esse bonequinho com um balão, diz respeito à atividade oral. Vocês vão responder de modo oral, de modo falado a pergunta, tá? Depois, se ver um caderninho, vai ser atividade no caderno, né? Ou no livro, no caso, atividade consumir. Nosso livro é consumível, então vocês podem escrever nele. Se eu ver 2 bonequinhos, vai ser indicar uma atividade em dupla. Se eu ver 3 bonequinhos, vai ser uma atividade em grupo. E se eu ver um pincel, quer dizer, um tubinho de tinta, né? Eu vou fazer um desenho ou uma pintura, tá? Outra coisa, quando eu ver esses 3 símbolos ali, ó, indica pluralidade cultural, saúde e formação cidadã, tá? Então, assim, esses temas transversais são bem bacanas, né? Da gente saber e aprender sobre eles também. Geralmente, esses temas, eles são importantes em todas as matérias. Tem muita comida, eu acho que eu vou deixar um pouquinho pra janta. Tá. Ó, a gente tem nós vamos estudar, né, o território brasileiro na nossa unidade 1 e vamos estudar o capítulo 1, que é localizando o território brasileiro. O mundo que queremos, crianças da América do Sul. A gente tem a unidade 2, a natureza brasileira, temos a unidade 3, a população brasileira, e temos a unidade 4, população e trabalho, né? Então, vamos começar, o território brasileiro. O nosso objetivo é distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de participação na gestão do município, incluindo a Câmara dos Vereadores e conselhos municipais. Também vamos diferenciar unidades político-administrativas oficiais, como distrito, município, unidade da federação e grande região, suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. Depois, a habilidade 9. Utilizamos as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas. Na habilidade 10, a gente compara tipos variados de mapa, identifica características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças. Ó, esse livro que a gente está vendo aí do lado, a nossa pergunta é: quais são esses locais, né? Olha lá. A gente vê que é o mapa do Brasil, né? E na imagem 1, o que as linhas brancas representam? O que vocês acham que as linhas brancas representam, hein? A divisão do nosso país, né? E depois os outros países da América Latina. Isso. Agora, na imagem 2, o que as linhas vermelhas representam? Representam a divisão das nossas regiões. Temos 5 regiões no Brasil, né? Aqui é a Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, tá? Aqui, olha que legal essa figurinha, né? De novo, mostrando aqui, ó, que a Terra é mais água, né? O nosso planeta tem muita água em relação à parte emersa de água, né? Que tá sobre o solo. Ó, capítulo 1. A gente tem aqui, ó, que 2/3 das nossas águas no caso aqui, né, o nosso gráfico pizza, ele tem que 1/3 do nosso planeta, as terras estão emersas, quer dizer, acima do nível da água, e a outra parte é água, né? Então, aqui, ó, o Brasil está situado na América.
A América é um dos 6 continentes da Terra. Os outros continentes são a África, a Ásia, a Europa, a Oceania e a Antártida, tá? Os continentes e as ilhas correspondem às terras emersas, ou seja, são as terras que não estão cobertas por água, tá? E essas terras emersas, elas significam 1/3 de toda a superfície terrestre, né? O restante das terras, ele é coberto pelas águas dos oceanos, mares, lagos e rios, tá? Então, aqui a gente vai estar vendo a distribuição dos continentes e oceanos, tá? Olha que interessante. Então, nosso título é Continentes e Oceanos. Aqui, ó, temos a América, a África, Oceania, a Ásia e a Europa, né? E aqui a gente tem uma legenda que indica quem é quem aqui, tá bom? A nossa primeira pergunta é: quais oceanos banham o continente americano, né? Então, vocês vão colocar, ó, banham o continente americano o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Glacial Ártico. Algum desses oceanos banha o Brasil? Se sim, qual? Qual que banha o Brasil? É esse aqui, né? Então, a gente está na página 10 da nossa apostila. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a água. Olha só. O grande planeta Água está passando sede. É incrível imaginar que atualmente dezenas de milhões de pessoas vivam com menos de 5 litros d'água por dia em um planeta que possui 70% da sua superfície coberta por água. É certo que a hidrosfera aproveitável é suficiente para o abastecimento de toda a população da Terra, mas ela é irregularmente distribuída. A água como substância está presente em toda parte, mas o recurso hídrico, entendido como um bem econômico e que pode ser aproveitado pelo ser humano dentro de custos financeiros razoáveis, é mais escasso, né? Então, a gente tem muita água, mas a parte que a gente pode aproveitar, ela é bem menor, né? Então, ele fala aqui pra gente, ó, que cerca de 97,5% de toda a água na Terra são salgadas. A gente já estudou isso no outro momento, né? E aí, o que que acontece? São água que não dá pra gente tomar, né? Faz mal pra nossa saúde, a gente passa mal, né? De tomar essa água salgada. Que água é essa? É a água dos oceanos. Menos de 2,5% são doces e estão distribuídas entre as calotas polares. A água que a gente bebe, mamãe, é salgada? Não, é doce. É 68. Todo dia coisa doce? Hã? De beber então todo dia coisa doce? É, porque essa água aí que a mamãe toma, ela é que vem aqui pra casa, é doce, não é salgada. Então, ó, das calotas polares, das calotas polares, a gente tem que 68,9%, ou seja, quase 70% estão dessa água doce na calota polar, né, que é as partes extremas assim do globo. Os aquíferos têm 29,9% dessa água. Rios e lagos 0,3%. Nossa, é muito pouco. E outros reservatórios 0,9%. Então, a gente tem que apenas 1% da água doce é um recurso aproveitável pela humanidade, o que representa 0,007% de toda a água do planeta. Por isso que tem muita gente preocupada
com essa questão da água aí no nosso planeta, tá? Não é balela não, né? Quem tá responsável aí pelo recurso hídrico, enfim, que estuda assim mais sobre essas questões assim de sobrevivência na face da Terra, está muito preocupado com essa questão da água sim, tá? Aqui, ó, ela tem atingido proporções alarmantes. Em 1972, o Comitê de Recursos Naturais das Nações Unidas confirmou que 80 países, o que representava 40% da população mundial, padeciam de grave carência de água e que, em muitos casos, esta falta era um fator limitante para o desenvolvimento econômico e social. Então, a escassez de água, ela atinge hoje mais de 460 milhões de pessoas. E ele fala, né, também o nosso texto, que se não alterar o estilo de vida social, nas próximas décadas, 1/4 da população mundial, ou seja, 25%, né, vai sofrer com esse problema na próxima década. Aqui, ó, ele chama Ricardo Hirata, né, o nosso escritor do texto. Foi retirado do livro Recursos Hídricos, da página 422, tá? Aqui a gente tem perguntinhas, vamos lá. Você reparou que o mapa da página anterior tem alguns elementos que auxiliam a sua leitura? Ou seja, por exemplo, o título de um mapa, indica Então, aqui vocês vão colocar o título do mapa e o que o mapa mostra, tá? Aqui vocês vão colocar, se vocês, na opinião de vocês, se o título do mapa ele está coerente com as informações que ele apresenta. E falar o motivo, se vocês, né, acham que é coerente ou não. Depois, além do título, outros elementos para ler e compreender um mapa é a legenda, orientação, escala e fonte. A legenda indica o significado do símbolo e das cores utilizados no mapa. Orientação indica a direção do mapa. Geralmente indica a direção norte. Escala indica a relação entre a medida real e a medida representada no mapa. A escala do mapa da página anterior é de 1 centímetro equivale a 2.730 quilômetros, tá? Olha lá, vocês vão ler, né? 1 para 2.730 quilômetros. Essa escala, ela indica que 1 centímetro representado no mapa corresponde a 2.730 quilômetros na realidade. E a fonte vai fornecer a origem das informações apresentadas no mapa. E essa questão é para vocês responder oralmente, tá vendo aqui o nosso símbolo no cantinho? Agora esse aqui, ó, vocês podem responder depois do nosso cabeçalho na aula de hoje, né, ó. De que modo a legenda auxilia a leitura do mapa? Se esse mapa não tivesse legenda, você conseguiria reconhecer e identificar cada um dos continentes e por quê? A Damares saberia, mas é porque ela tá, assim, já mais velha, né? Mais experiente. No caso de vocês, a legenda ajuda mais ainda, né? Com base em informações de qual documento esse mapa foi elaborado e qual é a direção do mapa. No mais, vocês vão fazer o cabeçalho, né? Lá na página 72 que eu coloquei, né? E se tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo, tá? Fiquem com Deus e até amanhã para continuar a nossa aula. Tchau, tchau!